Olá, sou o diácono Daniel Anselmo Preciado Valtierra, do Colégio Teológico Maria Mater Ecclesiae no Brasil. Hoje vamos falar sobre a doutrina espiritual de São Tomás de Aquino. Vamos ver as linhas gerais da espiritualidade. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer algumas palavras para aqueles que ouvem em língua portuguesa. Infelizmente, queridos amigos, eu cheguei ao Brasil ainda há pouco tempo, então não falo corretamente português. Por isso, vou fazer esta palestra em espanhol, mas deixei para vocês uma versão portuguesa com notas aqui neste link que vocês poderão ver para seguirem a palestra com mais facilidade. De toda forma, eu vou tentar de falar mais devagar do que normal para vocês poderem escutar melhor. Agradeço a vossa compreensão e peço desculpas. No futuro espero falar português de uma maneira mais correta para poder também falar com vocês nesta língua. Eu vou agradecer também o fato que aqui no Brasil tenho encontrado muita boa disponibilidade de escutar também estes temas sobre tomismo e sobre história da Igreja. Comecemos então nossa palestra, que na verdade quer trazer um pouco do grande legado espiritual que São Tomás de Aquino nos deixou. São Tomás de Aquino é um ilustre filósofo e teólogo e ninguém duvida disso. Sem negar a condição de intelectual excepcional, o médico angélico também apresenta uma faceta espiritualmente relevante para a história da espiritualidade cristã. De fato, estudando o desenvolvimento histórico da espiritualidade cristã, vemos uma inter-relação, uma influência mútua entre a compreensão do mistério revelado e as expressões espirituais. Não poderia ser de outro jeito. A lex credendi influencia a lex orandi. Essa última não é apenas uma oração litúrgica pública, mas também outras expressões de oração e de espiritualidade no cristianismo. Quando as gerações cristãs foram entendendo melhor e examinando com a razão o conteúdo da revelação divina, apareceram ênfases na história da espiritualidade, alguns pontos que mostram a riqueza da revelação. Vou explicar de outra forma. Vou dar exemplos ao longo da história. Por exemplo, durante as grandes perseguições dos séculos I e III, a espiritualidade dos mártires foi enfatizada como uma imitação de Cristo. A espiritualidade dos anacorados e dos pais do deserto se centrou na luta espiritual, no combate espiritual e na oração incessante. Os grandes concílios ecumênicos dos primeiros séculos contribuíram para entender melhor o conteúdo da revelação, mas o resultado também foi de grandes frutos para a vida espiritual dos cristãos, que começaram a desenvolver novas formas de oração baseadas nos decretos e nos resultados dos primeiros concílios ecumênicos. Vou dar exemplos mais recentes. Por exemplo, depois do Concílio de Trento, as devoções populares foram renovadas nas paróquias e há um novo modelo de formação sacerdotal, com o resultado do seminário moderno. Ao mesmo tempo, também apareceram grupos que, baseados no espírito do Concílio de Trento, se dedicaram ao serviço e instrução dos pobres, como os Escolápios de São José de Calasanz ou as Filhas da Caridade, fundadas por Santa Luísa de Marillac. Vemos também, recentemente, com o desenvolvimento teológico que levou ao Concílio Vaticano II, que teve um resultado relevante.
Vemos, por exemplo, a renovada consciência da participação dos fiéis na liturgia, ou também a apresentação do papel e da primazia da Sagrada Escrita na vida espiritual dos cristãos. Para resumir, toda a história da espiritualidade não é apenas desenvolver a oração, mas também tem a ver com o conteúdo intelectual, com o desenvolvimento que aparece na compreensão do mistério cristão. Portanto, se São Tomás é um grande teólogo e filósofo, é claro que essas expressões são de um campo específico, mas têm um resultado, uma espiritualidade. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos entender a ênfase da doutrina de São Tomás para a espiritualidade. Vamos tentar esclarecer alguns conceitos. Quando falarmos de teologia espiritual, nós entendemos aquela parte da teologia que, baseada na revelação e na experiência dos santos, estuda o organismo da vida sobrenatural, para entender como se desenvolve para alcançar a perfeição da vida cristã. Na teologia espiritual é importante a revelação e experimentar os santos para entender o funcionamento do organismo da vida sobrenatural. Mas o que é esse organismo? É uma espécie de analogia. Nós, no corpo, temos, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema nervoso, mas também temos, analogamente, o conceito de que Deus dotou o homem de organismos de vida sobrenatural. Essa capacidade do ser humano de receber a graça divina e responder a ela. Isto é, as três divinas pessoas dão a graça à alma, ao ser humano. E o ser humano responde ou não. Então, a vida sobrenatural que Deus infunde no homem é desenvolvida segundo a resposta do homem. Isto é o organismo da vida sobrenatural, e a teologia espiritual quer entender esse processo e como a graça de Deus age no homem e leva ele à plenitude da vida cristã. Por isso, é útil na teologia espiritual e na vida dos santos, que não apenas responderam à graça divina, mas também refletiram sobre isso que eles viviam. O exemplo de São Tomás é útil porque a experiência dele e a reflexão também pode nos ajudar a entender o funcionamento do organismo da vida sobrenatural. Vamos tratar das linhas gerais da doutrina espiritual de São Tomás e os elementos da doutrina. Estão presentes em várias das obras, mas, em primeiro lugar, eu acho melhor entender a espiritualidade dentro do contexto maior. A doutrina espiritual de São Tomás está dentro da ordem dos pregadores fundada por São Domingos, porque de fato São Tomás era um domínico. Não devemos esquecer disso, porque há uma relação entre a espiritualidade da ordem dominicana e o que São Tomás desenvolveu. Por isso, eu vou lembrar dos eixos essenciais da espiritualidade domínicos para depois examinar os aportes específicos de São Tomás. Em 1215, São Domínico e os primeiros companheiros fundaram a primeira casa da ordem formal na cidade de Toulouse, na França. O objetivo era pregar entre os cátaros hereges para convertê-los à fé católica. São Domínico tinha vivido muitos anos no clero diocesano e tinha relação com a escola catedral da cidade de Palência, onde foi professor de Sagrada Escrita. Isso significa que São Domínico
São Domingo tinha passado por um processo que o fez compreender a necessidade de uma formação intelectual profunda. Quando ele fundou a Ordem dos Pregadores, os domínicos, ele o fez com o objetivo de pregar, de converter, mas percebeu que a pregação não é eficaz se o pregador não sabe o que vai pregar. Então, na espiritualidade da Ordem Dominicana e da Ordem dos Pregadores, a pregação é uma atividade, mas é precedida e preparada pelo estudo e pela contemplação, por uma abertura à revelação divina, para poder transmitir aos outros o que foi contemplado. Contempla-se, examina-se, estuda-se para pregar melhor. Por isso, na espiritualidade da Ordem dos Pregadores, a pregação não é um fim, não é um objetivo isolado do resto, mas é preparada pela oração, pelo estudo. Não é uma pregação que o fraile domínico prepara por sua própria força ou sua própria intelectualidade, mas é uma pregação preparada através do contato com a revelação, especialmente na Sagrada Escrita, mas também na tradição. Um contato que não é só geral, mas é íntimo. É uma oração e um estudo que fazem parte de um todo maior, uma vida comunitária, uma pobreza que imita a pobreza dos apóstolos, que sem qualquer materialidade ou afeto pelas coisas materiais, dedicam-se a pregar a Cristo. Então, o fraile dominico, ele imita os apóstolos na pregação, na vida comunitária, mas também na abertura à revelação. Fazer próprio o que Deus transmitiu e assim transmiti-lo aos outros. Para explicar melhor o que eu falei até agora, a espiritualidade da Ordem dos Pregadores está estruturada em torno da pregação, como um meio para incluir nas pessoas a verdadeira doutrina e levá-las às verdadeiras práticas religiosas e morais. A santidade está preparada e o objetivo é a conversão dos outros. Então, o pregador se santifica e abre o caminho e o tesouro da verdade trazida por Cristo. Vamos tratar agora as linhas gerais da doutrina espiritual de São Tomé de Aquino. Os elementos, como eu já disse, estão distribuídos e contidos nas grandes obras, na Summa Theologiae e no Compêndio de Teologia, mas também nos comentários bíblicos, nos comentários dos Evangelhos, dos Profetas, dos livros do Antigo e do Novo Testamento, nos comentários das cartas de São Paulo. E tem um livro pouco conhecido, De Perfectionis Spiritualis Vitae, que é uma pequena obra dirigida aos frailes pregadores, não ao público em geral, mas aos membros da ordem. Ele explica o que significa a vida religiosa e a vida espiritual para um dominicano. Há pessoas que afirmam que São Tomás é o verdadeiro autor do ofício do Corpus Christi, mas analisando os textos, nós entendemos que os elementos que emergem desse livro correspondem à doutrina espiritual de São Tomás, no conteúdo e também no aspecto afetivo. Eu quero afirmar que esses elementos da doutrina e espiritualidade das obras de São Tomás foram reunidos e sistematizados no século XVII pelo espanhol Tomás de Vargonella em um livro publicado em 1662 em Barcelona, Mística Teologia de Vitom, que é a Mística Teologia de São Tomás.
Não é fácil encontrar esse livro hoje em dia, mas para quem quiser procurá-lo, pode fazê-lo. Eu acredito que os leitores mais modernos podem usar um livro de São Tomás de Aquino, Mestre Espiritual, publicado em Paris em 2002. Vamos ver então a doutrina espiritual de São Tomás. A primeira linha geral tem a ver com a relação entre a teologia e a espiritualidade. Para São Tomás, o conhecimento teológico faz parte do caminho de santidade. Vemos que na Summa Theologiae, a primeira questão é a doutrina sacra, a teologia, e afirma que é uma ciência necessária para a salvação. São Tomás afirma que a teologia está ordenada e dirigida à salvação do homem. E embora a teologia seja uma ciência mais especulativa do que prática, ela também é prática. O aspecto prático não deve ser subestimado, porque o objetivo prático da teologia é muito alto. Está entrelaçado com a vida. O objetivo da teologia é alcançar a bem-aventurança, a felicidade eterna. Vemos que a teologia é estudada como um caminho de santidade para gozar a felicidade eterna com Deus e começar nessa vida. Então, o teólogo empreende um caminho de santidade que é a resposta a Deus que se revela. Eu, como homem, recebo a revelação de Deus e, quando a recebo, não só a recebo passivamente, mas a escrutino, a vejo, examino, para entender melhor e responder melhor a esse Deus que se revela. A teologia faz isso, me ajuda a entender melhor e, assim, também para tomar o caminho da santificação. Não podemos deixar de falar disso ao falar da espiritualidade de São Tomás. A teologia não é um exercício frio, mental, seco, mas tem um objetivo prático, que é colocar as pessoas no caminho da santidade. A vida espiritual passa através do conhecimento teológico em maior ou menor grau. Deus pode agir na alma, pode santificar alguém sem que essa pessoa esteja envolvida na teologia de uma forma profissional muito profunda. Mas é preciso ter conhecimento. Se eu não souber quem é Deus, eu não posso entender a revelação. Quanto mais profundo for esse conhecimento, mais fácil vai ser progredir no caminho da santificação. Outra característica da doutrina espiritual de São Tomás tem a ver com a Trindade. Para São Tomás, a vida cristã começa e termina na Trindade. A Trindade tem a iniciativa, a Trindade cria, revela, se chama e também, em certo sentido, sai de si mesma. Isso é o êxitos. E a Trindade também chama, isso é o réditos. Trata-se de que a vida cristã para São Tomás encontra a plenitude nas três divinas pessoas, no contato com a Trindade. Trata-se de uma espiritualidade que não perde de vista o destino eterno do homem e o chamado à beatitude. Ao mesmo tempo, leva em consideração que é um caminho que, durante essa vida, o homem vai percorrer. Nessa vida, experimentamos essa bem-aventura. Vou fazer uma nota particular. É certo que São Tomás teve uma relação com o Verbo encarnado, com a segunda pessoa da Trindade Divina. Vemos isso no ofício de Corpus Christi. Mas também é verdade que para ele a segunda pessoa da Trindade veio logicamente depois da Trindade completa. Vemos isso na estrutura da Soma da Teologia.
O que tem a ver com Cristo aparece apenas na terceira parte, mas a Trindade aparece bem do começo. O Padre Eterno é apresentado como a fonte para a qual tudo volta. Tudo vem, o êxitos, e tudo volta, réditos. O Pai é então a fonte para a qual temos que nos dirigir, e o homem só pode adorá-lo. Não tem outra coisa, porque nós podemos entendê-lo de outra forma. Então o homem dá ao Pai uma homenagem de adoração, mas ao mesmo tempo trata-se de um Pai que não está distante. Se aproxima do homem e mostra a imagem que é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Padre. Ele é a palavra pela qual tudo foi feito. São Tomás salienta esse processo criativo. Não fala apenas da redenção do Cristo, mas também do Verbo encarnado. É através do qual todas as coisas foram feitas. E é aquele que nos ajuda no nosso régito, voltar a Deus. Essa concepção de Cristo é uma concepção do Cristo como um caminho que está em harmonia com as palavras do Evangelho, em que Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Padre se não for por mim. Mas o retorno ao Padre, São Tomás afirma que é realizado através do Espírito Santo. A graça é dirigida através do Espírito Santo. Isso faz possível seguir o caminho que é Cristo. Então, o caminho cristão não é uma vida de virtudes humanas, mas o Espírito Santo eleva essa vida, torna sobrenatural, e nós descobrimos que a vida da ética, das virtudes, a ética humana, não é suficiente. Não é suficiente, mas o doutor Angélico reconhece que no caminho até o Padre é necessária a graça do Espírito Santo que nos transforma em filhos de adoção e pelo qual nós somos conformados em filhos como o único Filho que é Jesus Cristo. Um terceiro aspecto da espiritualidade que pode ser obtido a partir das obras de São Tomás é essa graça e deificação. A graça é o que nos torna semelhantes a Deus. Na doutrina de São Tomás, tudo é ordenado para esse rédito para o Padre do que falamos antes. Essa deificação é esse processo pelo qual o homem se torna um ser semelhante a Deus através da graça divina. A graça envolve o homem e o transforma em alguém que é semelhante. Isso é chamado de deiformitas. Não de deformidade, mas deiformidade. A graça produz essa semelhança com Deus. Isso consiste em ser filhos por adoção. O santo não é simplesmente aquele que se comporta bem. Coloca-se em outro nível. Não somos santos pela própria vontade, nem pela própria força, mas pela graça de Deus que chega e nos transforma. A graça que é dada de graça e que nos faz gratos perante Deus. Outro aspecto da espiritualidade, da doutrina espiritual de São Tomás, tem a ver com contemplar a Deus, com a felicidade. São Tomás afirma que a felicidade do homem consiste na contemplação de Deus. Vemos o que ele diz no capítulo 37 do terceiro livro da Soma contra as Gentiles. A felicidade do homem consiste apenas na contemplação de Deus. É uma contemplação que não pode ser planejada de forma inteira nessa vida, como é afirmado no capítulo 48. Vale a pena seguir esse raciocínio, pois o homem não acha a felicidade nas coisas externas, nem na parte sensitiva da alma. Também não em ser virtuosos, inteligentes, mas a felicidade para São Tomás encontra-se na contemplação da verdade, e como Deus é a verdadeira verdade, a contemplação de Deus é a que nos dá a felicidade,
a contemplação de Deus de forma excelente na vida após a morte, a vida é eterna com Ele, mas pode começar nessa vida. Então, na espiritualidade tomística, Deus tem absolutamente a primazia. O Criador é a fonte da bem-aventurança eterna. E é aquele em que o homem encontra a felicidade verdadeira. Nenhuma criatura pode dar felicidade ao homem. Então, São Tomás traça o legado espiritual, desprender-se das criaturas para se dirigir e se apegar ao Criador. Esse processo de desprender das criaturas encontra na espiritualidade cristã, de uma maneira geral, com outros nomes, como as 3 vias, purgativa, iluminativa e unitiva. São Tomás não usa esses termos. Ele fala desse processo de êxitos e êxitos que eu mencionei. Perceber que nós viemos de Deus e que até Deus nós vamos. Esse processo é um processo de retornar ao Padre. Isso implica desapegar-se das criaturas e dirigir-se livremente ao Criador. Assim, a felicidade humana perfeita se encontra na contemplação de Deus. Quem empreende o caminho espiritual deve caminhar no sentido do Criador. Mas temos que lembrar que esse processo não é uma obra do homem, não é porque eu quero, não é por minha vontade ou pelo meu esforço. Mas, acima de tudo, porque a graça de Deus vem em nosso auxílio e nos eleva a uma vida espiritual sobrenatural. É claro que a graça não destrói a natureza, mas a eleva. São Tomás não desdenha o papel da natureza humana. E, é claro, ele nos incita a fazer essa prática. Mas isso não é suficiente, porque a vida espiritual vai além da vida das virtudes humanas. Deus nos eleva e nos leva a uma dimensão maior. Então podemos afirmar que a espiritualidade de São Tomás caracteriza-se por isso, por uma relação entre a teologia e a espiritualidade. Um papel muito forte da Trindade, Cristo, que é homem, Deus, e o exemplo que o homem tem que seguir, e pela relação entre a natureza e a graça que nos leva a ser semelhantes a Deus e tornar-nos filhos de Deus. A espiritualidade de São Tomé é uma espiritualidade de filhos e não de escravos. Somos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus e achamos a plenitude humana. Talvez alguém pense que São Tomás pode propor um esforço do homem, um cultivo das virtudes, abertura à graça divina. Mas isso poderia significar destruir o próprio eu, mas isso não é verdade. São Tomás diz que a plenitude humana encontra-se na espiritualidade de filhos, ser filhos de Deus, e não escravos nem das criaturas, nem de mim mesmo. A felicidade aparece na contemplação de Deus. A espiritualidade de São Tomás se baseia na Sagrada Escrita, na tradição e no cultivo das virtudes. Vemos que é muito importante para o mundo atual lembrar que São Tomás dá não apenas conteúdo intelectual, não apenas uma grande filosofia e teologia, mas também traça um caminho de vida espiritual, que também pode ser muito válido para esses dias, em que temos que semear as virtudes humanas, mas também não permanecer na superficialidade, nos abrirmos à ação do Espírito, para assim realmente levar uma vida espiritual como Deus quer. Obrigado por ter ouvido, obrigado pela atenção
e permaneço à disposição. Vocês sabem que podem achar as notas no link que eu indiquei no começo do vídeo. E desejo que esse aprofundamento na doutrina de São Tomás leve vocês também a um aprofundamento na nossa vida espiritual. Muito obrigado.